SEO como estratégia de vendas. Esse é o tema de hoje do Project Talks com o Rodrigo Bueno. Obrigado pelo convite, Milena. Obrigada a você por ter vindo. Hoje a gente desmistifica esse negócio, hein? Sair daquela parte técnica chata e vamos pro que interessa. É isso. Rodrigo, tu é estrategista de marketing, mas eu queria então que tu te apresentasse, né? Falasse um pouquinho para o pessoal quem é o Rodrigo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Agradeço demais aí. Venho acompanhando você há um bom tempo já nas redes, você já participou de palestras minhas também, Menina, né? eu fiz um curso contigo, foi um módulo do curso de neuromarketing do IBN, Instituto Brasileiro de Neuromarketing, e tu deu a primeira aula, foi muito legal, desde lá eu te acompanho, foi antes da pandemia. Foi. E aí, desde lá, a gente se acompanha, né, mutuamente. E, bom, acabei até te trazendo para um outro tema, apesar que na tua palestra, mesmo sendo neuromarketing, naquela aula você fala algo de SEO, dá uma pincelada, né? Mas eu te trouxe porque poucas pessoas têm propriedade para falar de SEO, né? Então, acho que tu vai contribuir bastante. Legal. E é um tema, assim, que geralmente a galera deixa muito complexo, né? É muito parte técnica, é muito questão de código, e o SEO é muito mais simples do que a gente imagina. É isso. E eu peguei o gancho envolvendo o comportamento do consumidor com o SEO, né? Então, só para contextualizar. Eu tenho uma agência de marketing aqui em Curitiba, né? Você sabe, é a Updu. E o nosso foco sempre foi no comportamento do consumidor. Então, por exemplo, numa pesquisa de Google, envolve comportamento humano. Num site, numa landing page, envolve comportamento do consumidor. Então, a partir do momento que você entende como que as pessoas caminham em direção a um produto ou um serviço, é muito mais fácil da gente preparar o nosso site, preparar a campanha de Google Ads, preparar o time comercial. Esse é o ponto, né? Então, a agência nasceu em 2018, ali, e a gente focava muito na gestão de redes sociais para as empresas, e a gente viu que não era só isso que fazia diferença. Né? E a gente foi para o Google Ads. Depois do Google Ads, a gente começou a fazer a parte comercial com as empresas ali, ajudar o time de vendas, treinando, né? E daí a gente começou a se envolver com a questão de website, e-commerce. E eu comecei a entender que site, Google, tem muito mais a ver com o comportamento do consumidor do que propriamente com a parte técnica. Então, quando a gente, né, identifica como que as pessoas buscam o nosso produto, nosso serviço, quais serviços eu tenho na minha empresa, como que eu estruturo o site da minha empresa para que o Google mostre meu site para as pessoas certas. Então, o Google, na verdade, ele constrói, quando a gente constrói o nosso site, a gente constrói uma mini biblioteca de conteúdo e o Google organiza isso para mostrar para as pessoas conforme o que as pessoas estão buscando. Então, essa é a nossa jornada aí, pensando no comportamento do consumidor. Não, e até tem tudo a ver com o próprio neuromarketing, onde a gente se conheceu. Quer dizer, é muito mais sobre pessoas do que sobre técnica, né? Quando você entende isso, eu acho que abre tanto a cabeça e talvez os empreendedores que estão nos assistindo fiquem até um pouco assustados com o tema SEO, porque ainda tem aquele imaginário coletivo das meta tags, dos códigos, e aí isso apavora muito, e quando apavora, distancia. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui hoje é falar que SEO, sim, é para pequena e média empresa. E outra, né, Rodrigo, hoje explodiu o tráfego pago, né? Tá muito até na moda conteúdo de Instagram, todo mundo falando sobre tráfego pago. E, obviamente, não é tráfego pago versus tráfego orgânico. É tráfego pago mais tráfego orgânico. Perfeito. Mas o que eu quero dizer é, quando só se fala de um, parece que ele é mais importante do que o outro. E, na verdade, não é, né? Então, isso também é algo que eu quero que você... Isso que você está trazendo, uma coisa importante é assim, o orgânico, não que ele depende do pago, né? Não tem fator... O Google não vai entender que, por exemplo, por conta de um monte de visita do tráfego pago que o teu site teve, ele vai indexar cada vez mais o teu site. Mas a permanência das pessoas dentro do teu site, sim, é um fator de ranqueamento. Então, quando eu faço tráfego pago para conteúdo de blog, por exemplo, que a gente chama conteúdos que realmente chamam a atenção das pessoas e as pessoas permanecem dentro do nosso site, isso ajuda. Não o número de visitas, né? Então, uma coisa complementa a outra. A retenção ali, né? Sem contar que é o seguinte, por exemplo, quando a gente faz campanha em Facebook e Instagram, muitas vezes o usuário vai no Google e procura a empresa.
e entra no site. Aí o Google acaba tendo uma resposta melhor nesse sentido e a gente atribui aquela venda ao Google. Claro. Porque a pessoa viu um anúncio no Facebook e no Instagram. Claro. Então você não pode parar de fazer. Ela tem que ficar rodando ao mesmo tempo, né? Uma coisa complementa a outra. É o primeiro aprendizado aqui, né? Sim. Uma coisa vai complementar a outra. E como que tu usa? Bom, primeiro eu acho que a gente... Vamos dar um passinho atrás e dizer o que é SEO, né? SEO, basicamente, é a gente preparar o nosso site, preparar o nosso conteúdo para o nosso consumidor, para o Google. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai pensar em construir um novo site ou arrumar o site que a gente já tem, é pensar o seguinte: quais produtos e serviços eu tenho, o que eu vendo, como que eu divido esses serviços e produtos por categoria no meu site e eu estruturo ele numa hierarquia. Então, por exemplo, um site institucional comum, ele tem uma home, um sobre, um serviço, produto. Aí eu começo a pensar na ramificação. Quantos serviços eu tenho? Então, eu tenho 4 serviços. Isso já tem que estar separado por página. Quantos produtos eu tenho? Quantas categorias de produtos eu tenho? Ramifica por categoria. Dentro dessas categorias, a gente otimiza no SEO com o conteúdo. Então, basicamente, o SEO é você preparar o teu site para os mecanismos de pesquisa. O Google, o Bing, porque o Google ele monta uma grande biblioteca de conteúdo e o teu site é como se fosse um livro. Então, dependendo do que o usuário busca, ele escolhe o teu site para mostrar para o usuário, que é uma parte de inteligência do Google. Então, o SEO, sem aquela parte, mais uma vez, técnica, é deixar o teu site nas primeiras posições para o teu cliente, para o teu usuário. Basicamente é isso. Entendi. Então, tudo começa do planejamento, né? Como tudo deve ser. Basicamente, você faz um planograma, né? Vai estruturando, vai ramificando ali. E aí, depois é que começa justamente a construção. Isso, eu vou dar um exemplo. A gente tem um cliente que ele vende vestido de noiva. A Nilma Noiva. Você que em São José dos Pinhais, você deve conhecer, né? A Nilma tinha um site que era um on-page, um site de uma página só. É muito bonito, é muito legal, só que você não tem ranqueamento, você não consegue, você não tem essa ramificação de página. Então, por exemplo, a Nilma vende vestido de noiva, vestido para madrinha, roupa para o noivo, páginas de daminhas, tem também, acho que mais ou menos por essas categorias. Quando a gente entende essas categorias, você sabe que tem a noiva que busca vestido de noiva, Claro. Só que, por exemplo, a noiva busca vestido de noiva para casamento civil, no campo, vestido longo, curto, plus size. Então, perceba que todas essas palavras-chave relacionadas a vestido de noiva tem que estar na minha categoria de vestido de noiva. Aí, como que eu coloco isso dentro do meu site? Vamos pegar um exemplo. Tenho lá a categoria de vestido de noiva, geral, beleza. Eu pego essas palavras-chave e construo o conteúdo, um contexto, explicando, se você está buscando vestido de noiva, seja ombro a ombro, manga longa, plus size, enfim, você cria esse contexto. E esse contexto faz com que o Google entenda que, independente se a pessoa está buscando vestido de noiva para o casamento civil, ou no campo, ou na igreja, ele consegue entender que as pessoas estão buscando, no final das contas, vestido de noiva. Né? Então, isso faz com que o site ranqueie. Então, o primeiro ponto, como você comentou, é pensar em pensar na minha empresa, né, o que eu vendo, como que eu separo, e pensar como que o meu consumidor busca esse meu produto, esse meu serviço. Aí, para isso, a gente tem ferramentas que mostram de forma gratuita o que o consumidor está buscando. Isso que é o mais legal. Então, o próprio Google, se você digitar no Google vestido de noiva e colocar um underline ali, ou só dar um espaço, ele já vai listar para você as buscas que mais tem relacionado a vestido de noiva. Certo. Então, você já começa a montar uma listinha das principais palavras-chave. Se você rolar a tela do Google, vai mostrar assim também o que as pessoas buscam. Tem perguntas. Aquelas perguntas podem ser usadas para conteúdo de blog. Claro. Por exemplo, qual é o melhor vestido de noiva para usar no casamento civil? Qual é o melhor vestido de noiva para... Sabe, essas questões de dúvidas? Quais tecidos do vestido de noiva para casar no campo? Exatamente. Né? Claro. Como lavar um vestido de noiva? E fora pôr no Google e dar um espaço, você usa Google Trends? O que mais? Google Trends também. O Google Trends até eu dou um exemplo que é assim. A agência, por exemplo, na época onde a gente começou a agência, a gente vendia a identidade visual, né, a logomarca. Se a gente pensar em como que o consumidor pensa, tem o consumidor que busca, assim, identidade visual em Curitiba. Tem o consumidor que busca, assim, criação de logomarca em Curitiba.
Logomarca não é um nome muito adequado na nossa área, né? Mas é como ele busca. É como ele busca. Certo. No nosso site a gente colocou logomarca, não colocou identidade visual. Porque se você comparar as duas no Google Trends, logomarca tá aqui e identidade visual tá lá embaixo. Claro, claro. É muito mais rebuscado, é bonito, né? Sim. Só que se eu não tem volume de busca, não faz sentido, dependendo, né? E o que a gente pensou na época, quando a gente começou a agência? No Google Meu Negócio, que é um mapinha do Google, a gente colocou agência de inteligência em vendas. Que a gente percebeu que não era uma busca tão alta, não tinha uma competição alta, mas o nível de cliente que buscava por essa palavra inteligência em vendas era uma empresa um pouco mais madura, assim, sabe? E a gente começou a perceber que vinha resultado do Google Meu Negócio ali por conta dessa palavra-chave. Então, depende muito, né? É também uma escolha, né? Você pode querer o volume ou você pode querer o nicho, né? Então, a escolha dessa estratégia também vai de acordo com a escolha do negócio. Né? Justamente, a estratégia do negócio. A gente tem não é uma estratégia, mas é uma técnica que a gente usa, que é a palavra-chave de cauda longa. Explica. Eu acho que vale a pena. Eu acho que esse é um ponto principal, assim, também, né? Por exemplo, vamos supor que vestido, só vestido, a palavra vestido, pá. Imagina o volume que tem dessa palavra e a dificuldade de ranqueamento. Agora, quando a gente vai para uma palavra-chave de cauda média, que seria vestido de noiva, beleza, eu já vou afunilando. Quando eu tenho, por exemplo, vestido de noiva, estilo sereia em Curitiba, olha o tamanho da palavra. E otimizo esse conteúdo no meu produto. Exatamente naquele produto. Naquilo que tu quer vender. Aí você sai do oceano vermelho ali, do monte de empresas, né, todos focados em vestido de noiva, e você vai para o específico. Né? Então tem muita gente que busca o vestido de noiva estilo princesa, ou vestido de noiva plus size. E é aí que você começa a ver resultado de SEO. Legal. Na verdade, a gente já respondeu a questão que eu ia fazer antes, como que tu usa o comportamento do consumidor. Então, é pensar primeiro em como as pessoas buscam na internet, não é isso? E mais uma vez, né? Acho que os empresários, donos de empresas, eles falam, poxa, o SEO é difícil, é técnico. Eu acho que site não funciona mais hoje, mas é muito pelo contrário. O site dá muito resultado, mas desde que você estruture, né, de forma correta. A gente teve um cliente... Há uns 3 meses atrás, a gente entregou um site para ele. É uma clínica de estética e a gente ramificou todos os serviços. Então, por exemplo, em clínica de estética, primeira coisa, a gente tem tratamento facial e corporal. Dentro do facial, a gente tem vários tratamentos. Dentro do corporal, é a mesma coisa. Então, tem quem busque, por exemplo, tratamento corporal em Curitiba, estética, por exemplo. O Google provavelmente vai mostrar essa categoria. Agora, quando a pessoa busca, por exemplo, Botox em Curitiba, o Botox tem muito mais busca do que toxina botulínica. Certo. Só que eu tenho que ter essas duas palavras-chave dentro para o Google entender que eu estou falando da mesma coisa. Claro. Então, a gente fez esse site todo ramificado. Enquanto a gente ia fazendo o site, esse cliente nosso comprou um curso meu desse, acho que eu dei para ele o curso lá. Ele assistiu e foi fazendo os conteúdos do blog. Ele fez mais de 100 posts no blog enquanto a gente desenvolvia o site. Que legal. A gente publicou o site, ele foi subindo esses blogs e o site fez assim em 3 meses. Porque o blog é justamente a gente ajudar as pessoas com as dúvidas que as pessoas têm. Alguns clientes me perguntam, por que blog? Até porque esse nome acabou ficando, né, confuso para o empresário. Ele acha que blog é relativo a blogueiro, que é relativo a influencer, né? E aí, às vezes, dá confusão. E aí a gente tem que explicar, não, uma área de blog é uma área de artigos. Mas eu não produzo artigos. Aí a gente começa a explicar, né? E o que tu poderia dizer, assim, para as pessoas que vão produzir conteúdo? Por exemplo, quando você falou de nomenclatura de produtos, né? A gente já pegou sites assim de cliente que o nome do produto ali no site era uma coisa. Né? Não, vamos pôr uma vitrine em cima da foto, o nome do produto, em vez de ser um nome comercial, era código.
né? Eles usam, às vezes, o código interno para o cliente, para o consumidor, aquilo não significa nada, né? Então, a nomenclatura do produto, eu faço uma equivalência com é tão importante quanto a nomenclatura de um blog post, por exemplo, né? Porque são os títulos, a importância dos títulos no SEO, né? Mas fora isso, assim, saber que no título ou no nome do produto tem que preferencialmente estar aquilo que o consumidor buscaria, o que tu diria, assim, para quem quer começar numa estratégia de blog? Por que eu te faço essa pergunta? Porque eu também já vi blogs que é um parágrafo, aí não serve para nada. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Vamos pegar um exemplo da BTG Pactual, banco lá, BTG Pactual. Tá. O que o BTG fez? Como que ele saiu de, sei lá, 10 mil visitas por mês para mais de 200 mil visitas por mês no blog? Porque ele responde coisas básicas para o consumidor. Então, o consumidor busca assim, como fazer um cartão de crédito? Qual é o melhor banco para ter um cartão de crédito? Então, começa pelo básico do teu nicho, do teu negócio. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo da Nilma Noivas mesmo, que é um exemplo que tem. Então, quando as pessoas buscam qual é o melhor vestido de noiva para casar no campo, você pode ter um blog sobre isso. Né? Então, quanto mais a gente responder as dúvidas das pessoas, mais a gente consegue engajamento com o nosso blog. Claro. E a gente não pode criar um conteúdo de blog inicialmente pensando no conteúdo que a gente quer. Sim. A gente tem que fazer uma lista do que mais tem busca no Google, das dúvidas que as pessoas têm. Que é, de novo, focar no comportamento do consumidor. Em que momento que eu crio conteúdo mais voltado para aquilo que eu gosto? Quando já tem uma audiência que escuta aquilo que eu falo, que tudo que eu falo se torna uma verdade, né? Ou pelo menos eles acreditam que é uma verdade. Sim. Então, começa pelo básico, respondendo o que é isso, como funciona. É uma intenção que o usuário tem, né? De querer provas. Então, por exemplo, violão de nylon ou violão de aço? Qual é o melhor? Se eu sou uma loja de violões, uma loja de música, eu posso gravar esse conteúdo pro YouTube, otimizar o título para isso. Por exemplo, qual é o melhor violão? De aço ou de nylon? Nesse vídeo eu explico, por exemplo. Faço a descrição do YouTube lá, também por conta do SEO, porque o YouTube tem um SEO forte, porque é do Google, né? Claro. E eu posso colocar esse conteúdo do YouTube, esse vídeo, no meu blog, como vídeo, e embaixo escrever, dar a descrição. Então, eu otimizo duas coisas. É verdade. A galera que assiste o meu vídeo e o conteúdo que está dentro do meu blog. Então, as pessoas permanecem assistindo lá dentro. Sim. Então, começa pelo básico, porque o cliente, ele tem 5 tipos de buscas na internet. O cara que busca ali por uma questão de curiosidade. Então, como aprender a tocar violão? Onde tocar violão? Né? Qual é o melhor violão? O cara que busca pela URL de um site que ele já conhece, então cifraclub.com.br. Direto, justamente. É o cara que já conhece a marca, né? Tem o cara que busca por imagem. Então, assim, guitarra Fender 1960. Clica na foto, isso que você comentou. Se eu não nomear minha foto com a palavra-chave... As pessoas esquecem que tem a busca de imagem e sobem no blog 1, 2, 3, 4, 5. Ou WhatsApp, alguma coisa assim. WhatsApp, isso, que é a imagem que alguém mandou por WhatsApp. Exatamente. Então, se eu nomeio a minha foto, eu posso colocar isso no Pinterest, pra você ter uma ideia. Imagina a quantidade de noiva que não procura foto de modelos no Pinterest. Claro. Ou, por exemplo, esse dia eu estava buscando ideias para podcast. No Pinterest tem um monte, cara. Tem um monte de ideia. Mas você tem que otimizar teu conteúdo também por conta disso. Então, dependendo do que você vende, às vezes não é nem só no teu site, mas no site de um parceiro. Né? Para a Amazon, na Magazine Luiza, no próprio Pinterest. Então, como que eu otimizo, mais uma vez, pensando em como que as pessoas vão buscar esse conteúdo. Esse é o grande segredo. E não tem. Se você fizer de uma forma correta, estruturada, entender mais uma vez como que a galera está buscando para você otimizar o teu conteúdo, não tem aquela coisa, meu site vai demorar 2 anos para ranquear. Não, cara. O Google te dá... ele é democrático. Se fez bem feito, ele vai te entregar resultado. Né? E lembrar que o teu site não é para todo mundo. Então não adianta você ter um monte de clique e não ter nenhum tipo de resultado. Você tem que ter clique daquilo que faz sentido para você e para o teu cliente. Porque o Google faz essa ligação entre o que as pessoas estão buscando e o que eu tenho para vender. Ele linka uma coisa com a outra e, no final das contas, gera venda. Esse é o ponto. Ponto. E para encontrar essas palavras-chave, você utiliza essa dica de colocar no campo de busca ou tu usa o Ads como, sei lá... Eu vou passar as ferramentas que uso. Tá. A Ubersuggest, que é a ferramenta do Ney Patel, acho que Acho que tem que colocar aqui na legenda, porque é complicadinho. Complicadinho o nome, né? Ubersuggest, o próprio Google...
Tem também deixa eu ver aqui. Tem uma que se chama Keyword Everywhere. Só que ele é uma extensão do Google, paga. Então, quando você digita no Google uma palavra-chave e dá um Enter, ele mostra uma listagem, tá? No final da página do Google, dependendo da palavra-chave que você Às vezes busca... aparece. Os vídeos do YouTube são sugestões ali que a gente pode usar como conteúdo também para o nosso site. O planejador de palavra-chave do Google Ads também funciona muito bem. Que é gratuito. Gratuito. Né? O Google Trends é uma ótima opção. E tem uma que também se chama Answer the Public. Então, ela também agora é do Ney Patel, era de um outro cara, uma outra empresa antigamente. Então, você digita a palavra, ele mostra em formato de círculo de palavra-chave da que mais tem volume de busca para que menos tem volume de busca. Então, a gente tem palavra-chave de comparação. Então, qual é o melhor violão? Né? Tem palavra-chave ali com as palavras como, onde, porquê. Então, isso são palavras que a gente pode usar no nosso conteúdo para otimizar. Então, às vezes, por exemplo, vamos supor um Botox, uma toxina botulínica. No meu conteúdo, eu posso escrever, por exemplo, como usar a toxina botulínica. Contraindicações toxina botulínica. Quanto tempo dura a toxina botulínica? Mas no título você usaria Botox, porque eu usaria mais busca. Se eu tivesse uma clínica, eu colocaria assim. Clínica de estética não, mas Botox em Curitiba, aí o nome da empresa. Por que eu sempre falo o seguinte? Sempre colocar o nome da empresa depois do título. Porque a gente lê da esquerda para a direita. Certo? E quando o cliente busca, ele tem ali 2 segundos e meio para gerar um clique. Tá. Então, quando eu coloco exatamente a palavra-chave que ele buscou, a chance dele clicar é maior. Certo. Não que você não tem que colocar o nome da tua empresa ali. Porque sim. se a gente perceber hoje, a galera coloca muito o nome da empresa e depois o serviço. Exatamente. Aí já fica muito... E às vezes pode estar escondido. E aí o Google não considera uma correspondência exata, né? Exatamente, porque ele prioriza quais palavras estão em primeiro, né? A descrição também é uma coisa que chama muita atenção, só que ela não tem fator de ranqueamento. Então, por mais que eu coloque várias coisas ali, palavra-chave, ele não é um fator de ranqueamento, mas eu tenho que chamar a atenção do meu usuário. Então, eu poderia escrever assim, está buscando por toxina botulínica ou Botox em Curitiba? Uma interrogação, e eu posso colocar um checkzinho verde do WhatsApp? Ele pega. No título, eu posso colocar uma flechinha. Então, perceba que aqui, só dessas mudanças, a gente já chama mais atenção na SERP do que um concorrente. Porque é fator humano. Porque é fator humano. Tu tá humanizando a comunicação, emoji, essas coisas, aproxima, humaniza, fica uma linguagem mais próxima. O cara assim fica, o que é isso? Clica. Fora que chama atenção, que o olho pula ali, né? Exatamente. E me diga uma coisa sobre SEO local. Você falou várias vezes, né, sobre... a gente já entra no meu negócio, mas assim, você falou várias vezes em Curitiba, né? Em colocar isso nos textos. Mas tem a geolocalização do Google. Ele deve priorizar onde você está, né? Então, como que tu resolve essa questão? Como que tu indica para os teus clientes que eles sempre coloquem o em Curitiba, por quê e até onde vai a geolocalização? Então, se puder explicar. Então, a gente tem, vamos supor, né? País, Brasil, estado, Paraná, cidade, Curitiba, bairro, Bacaxiri, por exemplo. Então, o que acontece? Depende daquilo que você vende, primeiramente, e aonde você entrega. Qual que é a região que você entrega, por exemplo? Então, um exemplo da própria Nilma, vamos pegar exemplo. Que é São José, né? São José. Você falou. Só que a marca já tem mais de 40 anos que a galera de Curitiba vai para lá comprar. Vai até lá, claro. Então, a gente colocou, por exemplo, no título, vestido de noiva em Curitiba e São José dos Pinhais. Se eu quiser pegar uma abrangência muito maior, eu simplesmente tiro a cidade, não coloco. Porque daí o Google entende que eu estou vendendo a nível Brasil. Por exemplo, quando a gente começou a agência, eu colocava agência de marketing em Curitiba. Só que a gente viu que... Você sabe que a gente pode entender pessoas do Brasil todo. Lugar, né? Então, a gente tirou. E quando a gente tirou Curitiba, pegou uma abrangência muito grande. Porque o Google entende que você atende o Brasil todo. Então, se a pessoa busca lá do Nordeste, agência de marketing e tal, é muito provável que o Google imprima o meu link na SERP. Então, se a gente pegar o histórico lá da agência, a gente imprime para, sei lá, 30 mil, 40 mil pessoas por mês uma página. Então, às vezes é bom você pensar, poxa, eu atendo só nessa região, então vou focar só nessa região. Ou, por exemplo, não, eu atendo nessa região, mas tem cliente meu que vem 20 quilômetros, vem até mim. Então, você pode colocar por cidade. Então, você tem que pensar muito nisso.
esse é um ponto legal para a gente pensar no SEO local no site e tem também o Google Meu Negócio, né? Que é o Google Maps. Então, nesse caso, mesma coisa, o título é muito importante. Clínica de Estética em Curitiba, barra tal. Nome. É uma opção. Os depoimentos também no Google Meu Negócio contam muito. Verdade, muito, as muito, estrelinhas. muito. As estrelinhas contam muito. Inclusive, tem reviews de produtos aí na internet que se você colocar as estrelinhas, o Google mostra essas estrelinhas. Então, a gente tem um título que chama atenção, uma descrição que chama atenção e depoimento ali de Que é 5 prova estrelinhas. social, né? Mais uma vez. E esse é um ponto que faz com que o consumidor clique. E tem empresas, né, Rodrigo, deve acontecer contigo também, que não conhecem essa ferramenta, né? Então, fundamental para você que tem um negócio local, ou seja, você vende para uma determinada região, praça, né? Entrar lá, digita Google Meu Negócio, já vai aparecer. E configura alertas para os depoimentos, para os comentários, porque também o pessoal às vezes fica sem alerta quando vê, nem sabe o que estão falando da empresa, né? Como eu digo, problemas todas as empresas têm, o que o consumidor quer é ser atendido, respondido, né? E eles também muitas vezes não sabem que é gratuito você pôr as fotos, né? Porque se você deixar abandonado, o Google indexou o teu local. Teve pessoas que fizeram check-in ali. Então, mesmo que você não queira, você tá ali. E aí, às vezes, as fotos não... Por exemplo, varejo é muito comum. Se tu deixa a esmo, você vai ver as fotos da loja não estão tão legais, estão escuras, os produtos bagunçados. Se você tem aquela propriedade, login e senha, controle, né? Sim. Você vai lá, coloca fotos da loja arrumadinha. Os posts que você faz no teu Facebook, no teu Instagram, podem ir pro Google Meu Negócio. Exato. Pode virar conteúdo, né? Esse aproveitamento é super bem-vindo. A gente usa em algumas empresas, por exemplo, o cliente fechou lá. Depois de 20 dias, manda uma automação para ele com o link do Google Meu Negócio pedindo avaliação. Então, avalia a gente aqui no Google e tal. Sim, e isso conta muito. Porque quanto mais avaliações positivas, o Google entende que você é uma referência ali, né? Então, tem gente que fala, Rodrigo, eu recebo muita gente aqui só de gente ligando na minha empresa porque o Google está bem avaliado. Sim, eu adoro quando eu compro alguma coisa e no caixa, no checkout, tem um display pequeno com um QR Code. Avalie no Google. E eu já conversei com vendedores sobre isso, né? Eles nem sabiam com o que eu trabalhava, mas eu, que legal isso aqui, só para ver o que a pessoa ia falar. A pessoa... E teve uma vendedora que me deu um depoimento assim: o nosso patrão despertou para isso na pandemia. Ele não acreditava em nada do digital e agora é uma loja de colchões. E ela disse, e depois da pandemia, agora ele está super preocupado com as avaliações, então ele até pede para nós pedirmos para os clientes. Aí eu falei, ele está certíssimo, né? Porque quando eu joguei colchão, apareceu a loja de vocês com os depoimentos super bons e eu vim aqui também, primeiro que era perto, né? Segundo que era uma marca que eu achei que fazia sentido. E terceiro, a loja em si, tem mais de uma loja vendendo a mesma marca, tinha boas avaliações, né? Então, a pandemia ajudou um pouco isso e cada vez mais a gente quer que os pequenos negócios entrem porque é uma forma gratuita de aparecer, né? Às vezes o pequeno negócio não tem ali a verba do tráfego pago, enfim... Já é uma ferramenta que você pode usar, abrir o teu negócio, já abre a conta ali, né? E o quanto que isso influencia no comportamento do consumidor, né? O quanto que influencia na decisão de compra. Como você falou, eu vi as avaliações e vou lá comprar. E geralmente a gente faz isso, né? Porque é influenciado. No marketing 1.0 a gente queria o quê? Rodrigo, me indica uma loja de colchão. Aí não faz anos que eu não compro colchão, não sei. Hoje você se abastece de opiniões também de terceiros, só que de pessoas que você não conhece. Você não conhece, Mas elas estão ali, né, avalizando ou não aquele serviço. E, bom, eu vou para a parte técnica, volto para a parte humana. Você sabe que é assim, né? Mas voltando um pouquinho, então, para a parte técnica, né? Vamos explicar para o pessoal algumas coisinhas também importantes de se observar
para começar certo, né? Então, o planejamento, a escolha do fornecedor que vai programar, ou seja, né? Não dá para mandar para o sobrinho, né? Sim. Deve ter sobrinho que sabe fazer, mas eu estou dizendo, é uma coisa tão importante que tem que ter um portfólio. Acho que ninguém pode ser cobaia em algo tão importante quanto a construção de um site, né? E eu digo isso por quê? Porque quem tem experiência, como você, por exemplo, já vai fazer um código limpo, né? Então, a parte técnica vai ser uma preocupação a menos para o empreendedor, né? E aí, tem outra questão que é a questão servidor, né? Porque dependendo, você pode fazer um código limpinho, fazer ali tudo as boas práticas e o cara escolher um servidor ruim, que cai, que trava, que é lento, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre velocidade, sobre... Isso que você falou é muito importante porque, assim, se você clica no anúncio, por exemplo, pegando um exemplo de tráfego pago, você clica no anúncio, o site não abre. Você já sai, né? Aí quem está anunciando já perde dinheiro, porque se for pensar num funil, impressões, cliques, visita no site, a gente tem essas taxas de conversão por etapa do funil, né? Então, legal. Dá para falar sobre isso. Dá para falar um pouquinho sobre isso, sim. Inclusive por palavras-chave. Depois a gente pode ver o cálculo ali, quanto isso dá retorno. Então, assim... Geralmente, quando o cliente quer um site ou as pessoas que querem fazer um site, geralmente querem um site rebuscado, com muito movimento, entra aquela imagem, aquele vídeo e tudo mais. Isso pesa e, no final das contas, não tem tanta importância assim para o cliente final. Então, a primeira recomendação aqui é tire qualquer tipo de movimento que o teu site tiver de entrada e tal, a não ser que ele esteja muito bem otimizado, que isso não impacte na velocidade. Mas, de forma geral, isso tem um impacto bem grande, né? Então, tirar esses movimentos. Outra coisa é a questão do peso das imagens. As imagens ajudam muito, né? Você passa uma qualidade boa, assim. Só que uma imagem boa, por exemplo, de um celular é uma coisa. Uma imagem boa de uma câmera profissional é outra. Claro. Então, se eu tiro uma foto de uma câmera profissional e reduzo um pouco a qualidade dela, não vai dar tanta percepção, assim, tanta mudança. E para o site... o ganho é gigante. Isso. Pra gente que tá vendo, pro usuário, não dá tanta diferença, né? Porque ele tira ali alguns pixels e tudo mais. Mas pro site dá muita diferença. Então, de forma geral, não colocar imagens pesadas. Por exemplo, a gente vê 3 mega, nossa, né? Isso daí mata o site. E o Google não prioriza. Por quê? Porque o site demora para entregar. E o Google tem o Core Web Vitals, né? Que é a parte de experiência do usuário. Então, se ele percebe que teu site é lento e não entrega uma boa experiência pro usuário, ele não vai priorizar você. Então, o primeiro ponto, antes de pensar no servidor, é otimizar o site com imagens que não sejam pesadas. Tem que otimizar CSS e JavaScript, isso é uma parte mais técnica, mas tem plugins que fazem isso a um clique, você já consegue fazer. Mais uma vez, porque hoje tem muita ferramenta de forma simples para a gente otimizar o site, né? Só que aquele legalzinho que alguém te indicou pode te prejudicar e você nem sabe, né? Porque é aquilo, né, Rodrigo? Por o Google ser um robô, ele precisa das coisas ordenadas e claras. Se ele tiver dificuldade de indexar alguma coisa, já te de encontrar informação. O que é muito comum, por exemplo, tem um serviço X, clique aqui para saber mais, aí abre um pop-up, esse pop-up dificulta a leitura para o Google, porque ele está escondido. Embora o Google seja uma ferramenta de alta tecnologia, ele faz a leitura daquilo que está aparecendo para ele. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo, só antes de entrar no servidor... Não, fica tranquilo. É que assim, o pessoal fala, não vou fazer SEO pro meu site porque as pessoas nem leem o conteúdo. Tudo bem, mas o Google lê. Exato. O Google lê. Exatamente, eu já ouvi isso. Para que artigo de 1000 palavras ninguém vai ler? Eu falei, não, tem boas práticas para deixar essa fluidez na leitura, intertítulo, imagem, tamanho de fonte, etc. Mas eu falei, mas a gente está com um olho no usuário e um olho no Google, né? E é justamente isso, porque assim, se eu pegar mais um exemplo, né, da Nilma. Vai. A noiva, ela não vai olhar o texto, ela vai ver as imagens. Então, onde que a gente coloca esse conteúdo? No final da página. Tem uma empresa que se chama Monieri, eles vendem calça leg, pra você ter uma ideia. E dentro da categoria calça leg, tem todas as calças legs que a mulherada quer, né? Verde, preta, enfim. Só que no final da página é onde está o SEO.
Pode ser que o usuário leia? Pode ser, porque ele tá um texto bem atrativo, então tá bom de ler. Só que a maioria das pessoas não leem. É igual a da Magazine Luiza. Se você digitar no Google hoje, iPhone em promoção, só pra você ter uma ideia, tem mais de 1 milhão de buscas por mês de iPhone. Na categoria, provavelmente é a Magazine que você vai encontrar em primeiro lugar. Você clicou ali no título, na SERP, não sendo nos anúncios, né? Você vai rolar, você vai ver muito celular ali. Porque o usuário não lê. Só que no final da página, você tem o conteúdo da Magazine feito com iPhone 13, 14, iPhone 11. Ela junta todas essas palavras-chave aí relacionadas ao iPhone, cria esse texto, faz FAQ respondendo as questões relacionadas ao iPhone e faz a categoria indexar. Fora o SEO focado no produto. Certo. Indo para o servidor. Se um site não abrir em mais de 3 segundos, o Google já começa a não priorizar você. Tá. Então, o teu site tem que abrir em menos de 3 segundos. Recomendo se abrir em menos de 1. Então, para isso, tem como otimizar também. Né? Mas um servidor é um ponto crucial. Se você quer saber como que o teu servidor, se ele é rápido ou não, uma dica entra num site que se chama GTmetrix, tá? GTmetrix. Cola a URL do teu site, cria uma conta nesse site aí. Lá você escolhe a região de São Paulo. Não faça com teste no Canadá, São Paulo. E dá um Enter. Espera ele carregar. O primeiro dado que vai aparecer depois que ele carregar, numa linha do tempo, é TTFB, que é o tempo de resposta do servidor. Se aquilo tiver ali com 1 segundo, 2 segundos, o primeiro passo que tem que fazer é trocar o teu site de servidor para um servidor que vai para... Tem servidores que carregam em 35 milissegundos. Pra você ter uma ideia. É assim, ó. É muito rápido. Então, o que a gente quer? A gente quer uma recompensa, né? O ser humano quer recompensa. Claro. Cliquei, busquei, achei ali, abriu pra mim. Claro. Né? Então, o Google tem uma questão até de ganância, né? As pessoas querem conteúdo gratuito. As pessoas buscam... Sim. Vamos, né, pro neuromarketing agora. A pessoa clicou, então, se o servidor não for rápido, cara, você já deixa o cliente frustrado. Então... E tem outra, né, Rodrigo? O mobile. Né? A maior parte dos sites já é mais visitado em mobile do que em desktop. Sim. Né? Claro, tem suas exceções, Sim. mas vamos falar em termos gerais. Então, a navegação tá mobile. Aqui no Brasil, ainda aqui em Curitiba, é maravilhoso. Tem 5G. Ainda assim, às vezes a gente sofre, dependendo onde a gente está. Imagina aí em lugares onde a internet não é boa. O usuário desiste. Né? Já se dá, que saco, por exemplo. Uma coisa que eu sempre falo para os clientes, assim... deixa o telefone, o contato do teu site bem visível na primeira página, se possível na primeira batida de olho, porque agora até melhorou, porque tá todo mundo colocando o botão de WhatsApp. Mas quando não tinha isso, às vezes as empresas escondiam o telefone na página de contato. E aí são 2 cliques, 2 páginas que a pessoa tem que carregar, né? Não dá para pensar só em clique, tem que pensar no carregamento. A pessoa sofreu para achar teu telefone, a pessoa desiste. A chance de dar um erro no meio do caminho é grande. E de desistir, né? A gente chama isso de fricção, né? Fricção. Então, quanto menos friccionoso... Tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil. E assim, deixa no topo do site um telefone, fale com a gente aqui agora, né? Então, tudo para facilitar. Mas eu adorei essa dica do servidor, eu não conhecia essa ferramenta. Vou até fazer do nosso aqui. Legal. Mas tem também tem ferramenta do Google, né? Que avalia a velocidade. Tem ferramenta do Google para tudo, né? E são todas gratuitas. Tem o Google PageSpeed. PageSpeed. É muito boa, mas vou dizer assim que ela é muito difícil a gente chegar num 80%, 90% ali com o que o Google pede. Certo. Né? Agora, se você fizer no GTmetrix, já é um pouco mais fácil, porque tem coisa que o Google pede que é impossível você deixar. Aí você perde um pouco também de qualidade. Se você quiser entregar um site bom pro Google, basicamente é só texto. Só texto, um HTML puro. E aí é aquilo, né? Como eu falo, um olho no Google e um olho no usuário. Então, sempre você tem que abrir mão um pouquinho e fazer a tua balança, né? Um meio termo. Mas olha, eu fui anotando aqui algumas coisas. Primeiro é só uma fala que eu queria deixar claro para as pessoas, daí se você quiser complementar, né? Que o Google não indexa o conteúdo das redes sociais. Acho que isso é importante a gente falar, porque por que eu preciso produzir conteúdo para o Google se eu produzo conteúdo no meu Instagram? Aí eu sempre falo, gente, vai
indexar o teu perfil do Instagram, o que tá lá dentro. Então, se você construir um texto super rico, aproveita para um artigo, né, para o teu site. Às vezes vai ter que deixar um pouco mais longo, trabalhar um pouquinho mais, mas acho que essa questão de... Porque, por exemplo, tem profissionais liberais que criam artigos para o LinkedIn. Nossa, artigos super ricos, né? Mas o Google não está indexando aquilo. Então, bota no teu site, né? Tem um cliente nosso que ele faz isso. Ele tem agência que faz a parte de redes sociais para ele. Ele posta um conteúdo legal na rede social. Só que ele traz aquele conteúdo para blog. E isso é legal. Inclusive, ele pega o conteúdo do blog e compartilha no Facebook, por exemplo, né? No Instagram já é mais difícil porque não tem o clique. Mas ele vai retroalimentando os canais, isso mesmo. né? Tem que aproveitar isso, porque é custoso, eu não digo nem em termos financeiros, mas em termos de energia. Pensar no conteúdo, fazer a pesquisa, fazer uma redação legal. Então, aproveita e faz o usuário transitar entre os teus canais, né? Bom, isso era só uma anotação. A outra questão é... Tu falou assim, depois eu vou falar de funil por palavra-chave, daí eu lembrei. E provavelmente isso tem ligação com uma pergunta que eu ia te fazer. Então, já junto as duas aqui, você costura como quiser. Tem como prever o faturamento de uma empresa estando na primeira posição do Google? Tem. Porque aqui todo mundo quer saber da grana. Da grana, claro. Né? Claro. A gente botou SEO como estratégia de vendas. Então, para que estar na primeira página? Para vender mais? Né? Então, fica aí a pergunta para ti. Tem. Vamos pensar no tráfego pago, inicialmente, só para a gente pensar. Tá. A gente coloca lá no Google, no Facebook, sei lá, R$2.000. Desses 2.000, eu vou ter X impressões, né? Meus anúncios sendo mostrados para as pessoas. Dessas impressões, eu tenho uma porcentagem de pessoas que clicam nos meus anúncios. Né? Sei lá, 2%, por exemplo. Tá. Desses cliques que eu gerei nos anúncios, uma porcentagem vai visualizar a minha página de destino. Que é o site, o landing page. Eu tenho uma perda no meio do caminho. E aqui já vale uma ressalva. Se o teu servidor for lento, você vai ter mais perda ainda. Então, você já tem que analisar isso. Das pessoas que entraram no meu site, quantas, por exemplo, adicionaram o produto no carrinho, se for um e-commerce, ou quantas pediram um orçamento. Vamos pegar um exemplo do e-commerce. Pessoas adicionaram o produto no carrinho. Dessas pessoas que adicionaram o produto no carrinho, quantas finalizaram a compra? Né? Quantas foram para o checkout e quantas das que foram para o checkout compraram? E das que compraram, quantas pagaram o boleto? Exatamente, tem mais isso. Vai perdendo, tem mais isso. Né? É um grande funil. É um grande funil. Exatamente. E pro pago, né, a gente tem que pensar nessa proporção. Poxa, se eu coloco 2.000 e fecho com 4, então eu tenho que investir 4 para fechar com 8. É um cálculo, gente. Não tem muito segredo aqui. Só que você tem que identificar esses padrões. A gente usa na agência lá, principalmente para quem vende e-commerce ou produtos no perpétuo, a gente usa um Power BI para ir mensurando qual que é a nossa perda ao longo do funil, para poder projetar depois, né? E no SEO não é diferente, porque quando eu faço, por exemplo, vamos pegar o exemplo de palavra-chave de vestido de noiva, mais uma vez. Não, é legal, porque daí a gente segue o raciocínio. Isso. O vestido de noiva em Curitiba hoje eu acho que tem 1.300 buscas, tá? Mensalmente. Se eu sei que eu tenho 1.300 buscas, eu tenho que otimizar meu site e se eu estiver na primeira posição do Google, eu tenho chance de 1.300 pessoas clicarem ali. Só que o Google, não é uma regra, tá? Mas geralmente 40% das pessoas que buscaram aquela palavra-chave, se o teu site estiver na primeira posição, vão clicar. Então seriam aí mais ou menos 500 e poucas pessoas. Tu vê, menos da metade. Menos da metade. Né? A linha de corte inicial já é grande. Já é aí. Dependendo da palavra-chave, você pode ter até 100% de aproveitamento, se for um conteúdo muito específico. Então, por exemplo, a gente tem o Fábio Baldini, que é um cara de Excel aí, muito bom no Brasil. Ele escreve conteúdos assim, muito específicos e que ele tem uma taxa, um CTR muito alto, 100%. Então, o cara procura lá alguma coisa relacionada ao Excel, lá, de VBA, não sei agora direito. Mas a pessoa clica porque ele é único. Tem conteúdos que ele está à frente da Microsoft, para você ter uma ideia. Porque foi muito bem escrito. Né? Então, esse é um ponto. Então, depende muito do mercado, você tá, da palavra-chave. E eu vou tendo as perdas. Então, de 1.300 pessoas, 560 ali clicaram, né? Foram para a página. Desse pessoal, eu vou ter ali um pedido de orçamento de uma certa porcentagem também. Então, por exemplo, eu sei que eu fiz um cálculo esses dias, dava 27 pessoas. E dessas 27... tantos compraram, acho que 5 ou 10. Só que daí, como que eu faço o cálculo?
nessa perda que eu vou ter, nessa taxa de conversão, o meu ticket médio, vou falar assim, o meu ticket maior da empresa é quanto? Ah, Rodrigo, o meu ticket maior aqui é R$5.500 um vestido de noiva, locação ou compra. E qual que é o teu mínimo? R$1.500. Então, se eu tenho 5 compras por mês do orgânico, então eu faço 5 vezes o 1.500 e 5 vezes os 5.500. Então, eu tenho aí um mínimo e um máximo que o SEO pode me dar se eu tiver indexado para aquela palavra-chave. Então, isso é uma forma da gente justificar aí no projeto para a empresa o quanto vale investir em SEO. Sim. Entende? Então, só lembrando que o processo ali de atendimento ao cliente e fechamento tem que estar otimizado idem. Exatamente. É só uma pontinha, né? Que é um pouco metade técnico. Deu pra entender, claro, né? Claro. Isso é muito bacana, porque daí é uma forma de tangibilizar, né? Porque eu ganho com isso. Bom, você ganha que teu segmento tem tanto de volume e tal, perfeito. Eu acho uma forma racional, assim, de um trabalho que às vezes fica muito no ar, do para que serve. Por que eu vou investir, né? Qual que é, no final das contas, o resultado que eu vou ter? Ele cria uma projeção. Claro. Sem contar que o cara vai ganhar aí um posicionamento de marca, porque as pessoas vão começar a buscar ele pelo nome da marca. Exatamente. O produto. Então, você tem vários ganhos ali. E talvez não seja naquele momento que a pessoa compre. Aí você tem que entender uma parte comercial. De 30 leads que chegam durante o mês, 50% fecham nesse mês e os outros 50% para os próximos 2 meses. Aí você já começa a ter previsibilidade. É uma parte um pouco mais complexa. Exatamente. Né? Mas está dentro da gestão do negócio, né? É bacana. Eu acho que é isso, assim, trazer o marketing para a gestão, sabe? Senão ficar muito perfumaria. E, na verdade, não é. Né? Tem uma parte que a gente não mensura, que é a parte do branding, de reconhecimento de marca. Então, alguém até falou aqui no Projeto Ox quanto custa fazer, mas quanto custa não fazer. Não fazer. Né? E aí também o funil por palavra-chave, né? Que você ia explicar os... Isso é justamente isso, né? A gente pensar nessa palavra-chave que a gente quer indexar no site. Pensa assim, palavra-chave ramificado por página. Tá. Então, o exemplo da Magazine Luiza. iPhone. A palavra-chave é iPhone. Só que ela coloca iPhone em promoção, ela tem em primeiro lugar. Se a gente sabe que 1 milhão de pessoas buscam por mês ali iPhone, ela tem uma taxa de conversão muito grande, porque ela tem um peso de marca forte. Então, vamos supor que seja 50%. 500 mil pessoas entrando no site dela só na categoria iPhone. É muita coisa, gente. Muita coisa. Aí tem aquele esquema, né? A pessoa entrou, clicou, adicionou no carrinho. Esse é o funil. Ok. Eu pensei que tu ia falar das 5 intenções. Das intenções. Tá, eu vou ver se eu me recordo. A primeira é a de curiosidade, intenção de buscar uma informação. É o topo do funil, inclusive. Isso. Né? Então, o que é um violão de nylon? Onde aprender a tocar um violão de nylon? Certo. A segunda é a pessoa buscar um Cifra Club, por exemplo. A terceira é compra. A pessoa pode clicar lá, comprar um violão de nylon. A intenção dela já é compra. Já está sinalizado. É uma palavra-chave de transação, né? Que a pessoa já quer comprar. Comprar, onde comprar, como comprar. Tem essa palavra-chave. Depois a gente tem por imagem. Então, violão de nylon, Fender 1960, imagem. A pessoa quer ver aquilo. E a gente tem as provas sociais. Qual é o melhor violão? De nylon ou de aço? Aí pode entrar um review do YouTube. Então, você percebe que para você estruturar o teu conteúdo no site... Rodrigo, quero estruturar meu conteúdo para isso aqui. Tá, mas ele vai ser uma palavra-chave para quê? É de curiosidade, de compra. Porque você tem que mesclar, na verdade, né? E quando eu mesclo, daí eu consigo pegar os clientes de todos os momentos. É isso. Tem a aplicação do método AIDA. Sabe o método AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. O método AIDA é aplicado em SEO. Então, atenção, né? Onde aprender violão? Como tocar violão, interesse, né? Já começa o cara a pensar assim, melhor curso de violão. Qual é o melhor, né? E já está indo por um processo de consciência e tomada de decisão. Então, veja como as ferramentas de gestão, de marketing... E do marketing se aplicam, né? Com certeza. Bom, sabe que eu queria que tu comentasse, assim, tem algumas palavras-chave que realmente são muito difíceis de se conseguir a primeira posição, porque justamente tem os grandes players, né? Tem alguns segmentos, e aí eu queria citar até de um cliente que é material de construção, que tinha uma palavra-chave que, cara, é impossível, assim, porque aquela palavra-chave, a Leroy Merlin, tá? A C&C, o Balarote aqui na nossa região, assim, grandes, né?
E aí, Rodrigo, você mesmo acabou de falar sobre, por exemplo, a fase de prova social, fazer um vídeo no YouTube. O que a gente fez? A gente notou que no resultado das buscas, nenhum era vídeo com aquela palavra-chave daquele produto, né? Então, a gente recomendou para o cliente, olha, provavelmente tua única chance no YouTube. É no YouTube, né? Legal. De aparecer. E, de fato, só que daí, claro, a gente jogou como palavra-chave, o título do vídeo, a primeira palavra era o nome do produto, né? Que era um bocal. E para lâmpada, uma coisa super específica. E aquilo indexando, quer dizer, né? Hoje o Google prioriza também na sua página, na SERP, os vídeos. Mais do que o título, do simplesmente. Que o textual, Então, isso é uma dica também. Se você acha que é impossível alguma coisa, né? Vai para o vídeo. E pode ser que você tenha. Não, e eu acho que é uma boa sacada, porque realmente se não tem gente fazendo, faz. Porque além de ser um conteúdo ali para você usar como anúncio depois numa performance máxima, você faz um SEO. Tem um ponto que eu acho importante, que é o seguinte: quando você for escolher a palavra-chave para fazer o teu conteúdo, a própria Uber Suggest ela tem a dificuldade de ranqueamento. Perfeito. Isso é legal a gente usar. Então, palavras que estão ali por 60, 70, que é uma porcentagem que eles dão, é muito difícil de ranquear. O que eu recomendo? Você usar palavras ali com no máximo até 50, 40 ali, para não ser tão difícil de ranquear. Só que não só isso, vale a pena você pensar se a tua palavra-chave que você está buscando tem um volume de busca bom. Então, tem palavras-chave, por exemplo, que estão com a dificuldade de ranqueamento de 10, de 20 e tem um volume de 1.300, 1.500 buscas por mês. Só que as empresas focam naquelas que têm mais volume. E volume, muitas vezes, não é qualidade. Claro, você tem que também saber identificar oportunidades, né? Sim. SEO é isso. E só pegando esse gancho, quando você junta várias palavras-chave, por exemplo, a palavra-chave 1 tem 1.300 buscas, uma dificuldade de ranqueamento aqui de 40. Aí uma palavra-chave aqui que tem 500 buscas, uma dificuldade de ranqueamento de 10. Se eu colocar todas essas palavras no meu conteúdo, se eu somar tudo, eu tenho ali 3.000 buscas por mês de várias palavras-chave dentro do meu conteúdo. Por isso que você tem que otimizar ele nesse sentido. Sim, sabe? Sim, perfeito. E sabe o que eu tinha anotado como pergunta final? Era uma provocativa. Se o blog ainda funciona. Porque, só complementando, como eu falei, junto com a objeção do nunca vou conseguir competir com o Magazine Luiza, às vezes vem essa objeção assim, mas está todo mundo produzindo conteúdo. De fato, está muito mais difícil, né, do que quem começou há 10 anos. Mas aí a gente sabe que deve quebrar essa objeção, né? Sim. Então, o que tu responde quando te perguntam isso, se um blog ainda funciona? Vou usar um exemplo como usuário mesmo. Então, na pandemia, meu filho nasceu, você sabe, né? E 1 ano e pouco depois, ele estava com 1 ano e 2 meses ali, ele pegou mononucleose, que é chamado também a doença do beijo. Menino, meu filho pegou no último ano, em 2022, em janeiro. É horrível, teu filho pequeno pegou. Pegou. Eu nunca tinha ouvido falar de mononucleose. Que é a doença do beijo. Olha só que interessante. Só que o meu filho já beijava, o teu. Meu filho tava com 15. Não, tava com quantos anos ele pegou? Teu filho? Peraí, ele tá com 18 em 23. Então, foi ano passado, ele tinha 17 já. Mas você sabia que 50% das crianças pegam até 5 anos de idade? Sério? E depois se pega como adulto mesmo. Então, eu nunca tinha ouvido falar e tava tratando ele como infecção de garganta, tomando Quanto tempo ele ficou doente? Menino, 2 semanas, 14 dias, que é o ciclo viral. Ciclo viral. E sem contar que, assim, pra criança, veja como... Peraí, parênteses para o podcast materno, paterno agora, infantil. Veja só que interessante. A mononucleose, a doença do beijo, quando a gente descobriu que a gente levou ele no Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, né? Melhor lugar. Ele fez exame de sangue, urina, tudo, né? Fez exame da Covid, né? Também foi horrível. E daí eu cheguei em casa, ele ficou internado, né? Ficou internado, febre alta ali. Eu cheguei em casa e procurei o que é mononucleose. Na verdade, eu fui pesquisar a parte da infecção que ele tava. Esqueci o nome agora, que tem um dado lá no exame, né? Fui pesquisar. Daí, pesquisando, fui descobrindo, e a médica falou, ele tá com mononucleose. Entrei em blog e comecei a ler, e comecei a perguntar quanto tempo dura a mononucleose.
como que se pega a doença do beijo, o que é a doença do beijo. Então, veja, eu como pai, como usuário, eu usei muito esse conteúdo. E eu uso também para outras coisas. Então, por exemplo, assim, febre com mais de 3 dias, o que que é? O Google te entrega muita coisa boa de pessoas que têm referência, mas ele pode falar que uma febre também é um câncer. Então, você tem que tomar cuidado com o conteúdo que você procura. Mas eu leio muito blog e funciona muito. Só que o Google me entrega aquilo que eu quero ouvir. Né? Então, quanto tempo dura a mononucleose? Aí eu vou lá, leio, dura 2 semanas, a febre é alta, pode durar a febre até 6 meses, para você ter uma ideia. Né? Só que também não pega nunca mais. Né? Então a gente lê conteúdo, só que é um conteúdo que está muito direcionado para o que as pessoas estão buscando. Então o blog funciona muito bem. Vídeo atrelado ao blog, aquilo que a gente comentou, funciona muito bem. Então eu escutei os vídeos dos médicos falando, olha, fique calmo, é assim mesmo, tal. De tudo, quando a gente é pai, a gente fica, né, muito coruja, né? Ai, tá doente por conta disso, o que é isso? Tal, como que funciona? Quando que recupera? E eu leio muito conteúdo em blog. Então, na minha visão, funciona muito, muito mesmo. Eu acho assim, sabe, Rodrigo? Eu vejo a questão, blog não vende. Aí eu vejo assim, primeiro, você está fazendo um serviço, ou seja, dando um conteúdo em troca de uma audiência. Porque aquela visita, se ela não vendeu, no mínimo ela foi boa para o teu ranqueamento, né? E segundo, que os empreendedores não se dão conta muitas vezes que as pessoas não entram no teu site necessariamente pela home. Né? Então, as pessoas pensam muito só no tráfego direto ou direto ao URL ali, né? Ou mídia paga, ou SEO por local de Google Meu Negócio. E esquecem que as pessoas não estão buscando necessariamente o termo que vai levar, sei lá, para a home do teu site. Ou o nome da tua marca. Elas estão buscando coisas como a que tu trouxe. Dura, não dura? Como lavar, como trocar pneu, como isso, como aquilo. As pessoas buscam informação o tempo todo. E aí elas caem no teu blog e elas tomam contato com a tua marca de uma forma indireta. Indireta, sim. Então, é uma pessoa a mais que é uma possível consumidora, porque ela está buscando aquilo tão especificamente, entrando no teu site, né? Então, tem esse ganho. Sim, a gente tem um cliente nosso, que é uma faculdade, que eles falam muito da área de saúde. É uma faculdade da área de saúde. Tá. E eles têm blogs antigos no site, falando lá de qualidade de vida, de dores e tudo mais. E tem posts que geram 18 mil visitas por mês. Imagina. Um post só. Só que a pessoa que entra ali, ela conhece a faculdade, ela já pede... Porque no próprio post você tem um botãozinho do WhatsApp do lado. Então a pessoa pode clicar e saber mais sobre um curso. Acho que a gente tem que aproveitar o blog para dar informação, para você gerar engajamento no teu site, porque isso funciona muito bem. Mas no meio do teu blog você pode colocar uma chamada. Clique aqui e faça matrícula. Clique aqui e saiba mais. Ou um banner, né? Sim, por exemplo, quando é blog de loja virtual, fazer um banner de oferta. Exato. Né? E funciona super bem. Mais uma vez, gente, tudo funciona, só que em proporções diferentes. Eu não anulo o cara que fala assim, eu entrego o panfleto na rua. Você pode entregar, funciona, só que em proporções diferentes. Tem um panfleto que funciona muito melhor do que uma estratégia de marketing digital, dependendo do que você vende. Claro, e do lugar onde você tá. Do lugar onde você tá. Então, assim, não condeno mesmo a galera que fala, é porque só marketing digital. Não é bem por aí. Eu também acho. Não dá pra gente ter essa arrogância a ponto de falar que nada Eu acho que o resultado é a soma, né? A soma, de tudo isso. Até porque quando você coloca toda a tua... todo o teu potencial, possibilidade de vendas numa frente só, você está vulnerável. Né? Então, dentro do digital tem o orgânico, tem o pago, tem isso, tem aquilo. E fora do digital também tem algumas coisas, né? Eu acho que aqui, no meu recado final, assim, seria essa consciência também de que marketing digital não é 100% vender, né? Porque criou um pouco o mito, assim, do vender na internet é fácil. Na verdade, é um grande funil também. E sim, a maioria das pessoas que entrar no teu blog não vai comprar de você. Mas nem por isso você vai desprezar as 5 ou 10 que compram, né? A newsletter, por exemplo, é uma coisa que funciona muito. Perfeito. Muito. Você fala, não vou colocar newsletter, ninguém se cadastra. Cara, tem gente que se cadastra e muito. Concordo. Funciona, né? Concordo. Otimize o site, use as ferramentas que tem, porque tudo funciona em proporções diferentes. Isso que eu ia perguntar, qual é teu recado final? Se tu quer deixar assim, né, de recado final. E também onde as pessoas te encontram, tuas redes sociais, teu site, pá. Bom, o primeiro recado é faça tudo que tiver até alcance.
né? Pense estrategicamente e não só o orgânico, como a gente comentou até antes de começar o podcast. Uma coisa não anula a outra. Faça os dois juntos, otimize o teu site, deixa pronto, entrega uma experiência boa para o usuário, faça o tráfego pago também, isso ajuda muito. Nas minhas redes sociais podem encontrar lá como @rbneuro, tá? Por conta do Neuromarketing, Rodrigo Bueno, né? RB Neuro, tá no TikTok e tudo mais. Então, segue fazendo. Se tiver alguma dúvida, Milena pode te ajudar, eu posso te ajudar. Enfim, acho que o meu recado era esse. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Ó, tem a minha pegadinha de mão para agradecer, trocar energia de gratidão, como eu falo. Muito obrigada por você ter vindo, compartilhado o teu conhecimento. Para vocês que assistiram ou escutaram, se for Spotify, obrigada pela companhia de vocês e até semana que vem.